Boa noite, meus amigos. Meu nome é Pedro Ribeiro Paiva, eu sou acadêmico da UFMA, do curso de Licenciatura em Matemática, na matéria de Estágio Supervisionado 1. Hoje eu irei falar para vocês sobre conjuntos numéricos, um assunto muito importante que é a base de todo estudo matemático. Meu amigo, se você não sabe o que significa o conjunto grupo dos naturais, o conjunto grupo dos reais, dos racionais e irracionais, você precisa aprender hoje, porque sem esse conhecimento você não vai evoluir na matemática. Conjunto dos números naturais, indicados pela letra N. O exemplo que temos é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, positivamente infinito. Conjunto dos números naturais pode ser indicado também com um asterisco sobrescrito. Isso indica o quê? Que nesse grupo o zero não está incluído, somente os números positivos. Conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Temos dos números negativos, o zero e os números positivos. Como exemplo, temos o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, positivos infinitamente. O que nós podemos ver? Já com a denominação do conjunto dos números inteiros, ele contém quem? O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. A partir da criação dos números naturais, quando não se conseguia mais representar tudo o que se precisava só com o conjunto dos números naturais, foi criado o conjunto dos números inteiros. E pela necessidade de denominações diversas, os conjuntos posteriores foram sendo criados. Porque o ser humano é assim, ele precisa dar definições para os problemas para poder ter suas resoluções. E assim foram criados os grupos dos conjuntos. O conjunto dos números inteiros possui alguns subconjuntos. Os inteiros não nulos, que são representados pela letra Z, subscrito o asterisco. Significa o quê? Nesse conjunto temos os números negativos, os números positivos sem o zero. Como exemplos temos o menos infinito, até menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e os números positivos infinitamente. Inteiros não negativos, que são representados pela letra Z, sobrescrito o mais. Significa o quê? Que lá tem o 0, o 1, 2, 3 e os números positivos infinitamente. Inteiros positivos, que é representado pela letra Z, sobrescrito o asterisco e subscrito o mais. Significa o quê? Que são apenas os números positivos que pertencem a esse grupo. Inteiros não positivos é indicado pela letra Z, subscrito menos. Quais fazem parte desse grupo? Os negativos infinitamente, em direção ao negativo, chegando a menos 3, menos 2, menos 1, e o zero faz parte desse grupo também. Temos o grupo dos inteiros negativos, que é representado pela letra Z, sobrescrito o asterisco e subscrito o menos. Nesse grupo temos um menos infinito, o menos 3, menos 2, menos 1, mas o zero não faz parte deste grupo. Temos um exercício aqui para ver se realmente você está prestando atenção e já entendeu como tem o funcionamento da formação dos grupos e suas definições. Vamos ao exercício? Como o primeiro questionamento nós temos 0 pertence aos números naturais? O que vocês acham? Pertence ou não pertence? 50% de chance de acertar.
Pertence. O zero pertence aos números naturais, assim como todos os números positivos até o infinito. O outro questionamento. Abre parênteses, 3 menos 5, fecha parênteses, pertence aos números naturais? Bom, se você pegar o 3, fazer 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 pertence aos números naturais? Sim ou não? Não. Porque o menos 2 não faz parte do conjunto dos números naturais, que contém o zero e todos os positivos até o infinito. Outro questionamento. Os números naturais estão contidos nos números inteiros? Estão ou não estão? Sim! Muito bem! Se você respondeu sim, você acertou. Os números naturais estão contidos nos números inteiros. Próximo questionamento. Os números naturais unidos aos números inteiros negativos, nós encontramos o resultado como os números inteiros, conjunto completo? Sim ou não? Sim, porque se você lembrar da definição anterior, essa afirmativa se torna verdadeira. Os números inteiros, os números naturais, como 0, 1, 2, 3, positivos mais infinitos. Números inteiros negativos, do negativo do infinito até menos 3, menos 2, menos 1 e 0, leva a afirmativa correta, que essa união forma os números inteiros, conjunto dos números inteiros. Vamos continuar. Próximo questionamento. O conjunto dos números inteiros positivos, a interseção deles com o conjunto dos números inteiros negativos é igual a um conjunto nulo? Sim ou não? Essa é uma pegadinha. Está errado, porque o zero faz parte de ambos os conjuntos. Então, existe a interseção nesse grupo, que é justamente o elemento zero. Próximo questionamento. Menos 3 elevado ao quadrado é pertencente ao grupo dos inteiros negativos? Matemática básica. Não, não é. Porque menos 3 elevado ao quadrado se torna um número positivo, que é o 9 positivo. Então, ele não faz parte dos inteiros negativos. Próximo questionamento. Menos 3 vezes menos 5 pertence aos inteiros positivos? Sim, pela mesma razão do exemplo anterior, menos 3 vezes menos 5 vai dar 15, que menos com menos vai dar mais. Faz parte do conjunto dos inteiros positivos. Próximo questionamento. O zero pertence ao grupo dos inteiros negativos? Sim, se você falar apenas inteiros negativos com a representação de z subscrito menos e não tiver nenhum asterisco, o zero faz parte. Então é uma afirmação verdadeira. Novo questionamento. Abre parênteses, 4 menos 7. Fecha parênteses. Pertence ao grupo dos inteiros? Pertence ou não pertence? 4 menos 7 vai dar menos 3. Menos 3 faz parte do grupo dos inteiros. Que lembrando, os inteiros são os números negativos, os zeros junto com os números positivos. Vamos falar agora do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, que é igual a, abre parênteses, A sobre B, sendo que A pertence ao inteiro e B pertence ao inteiro subscrito asterisco. Isso quer dizer o quê? Que na divisão não se pode dividir por zero. O zero não pode fazer parte dessa divisão. Como exemplo, nós temos 3 sobre 5, menos 7 sobre 4, 2 e assim por diante.
Vamos falar agora um pouco sobre a representação decimal de frações. A representação decimal pode ser exata ou pode ser periódica, levando uma dízima periódica. Uma representação exata, nós temos o exemplo de 2 sobre 5. Vamos encontrar a resposta exata, 0,4. 35 sobre 4. Vamos encontrar a resposta exata de 8,75. O outro resultado que nós podemos encontrar é a dízima periódica. 1 sobre 3. O resultado é 0,3333 tendendo ao infinito, levando à caracterização da dízima periódica. Um outro exemplo é 7 sobre 9, que o resultado é 0,777 seguindo ao infinito. Um questionamento interessante. Como saber se uma determinada fração irredutível equivale a um decimal exato ou uma dízima periódica? Nós temos uma maneira bem fácil de descobrir esse resultado, decompondo o denominador. Se quando você decompor o denominador, você vai encontrar apenas frações como 2 e 5, o resultado será exato. Se encontrar qualquer outro elemento que não seja 2 ou 5, será uma dízima periódica. Um exemplo temos 7 sobre 50. Vamos decompor 50? 50 decomposto por 2 dá 25. Colocamos 5, 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Os resultados que encontramos foi apenas 2 e 5. Então isso quer dizer o quê? Que o resultado será exato. Um outro exemplo, 16 por 30. Vamos decompor o 30. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Nesse caso, o 3 já está bagunçando o resultado aqui. Então será uma dízima periódica, não será um resultado exato. Vamos falar agora sobre conjuntos numéricos irracionais. Assim como existem números decimais que podem ser escritos como frações, com numerador e denominador inteiros, que são os números racionais, há números que não permitem tal representação infinita e não periódica. O exemplo mais clássico que nós temos é o π, que é 3,14, 15, 16 e assim vai. O conjunto dos números reais, o que abrange todo mundo praticamente. Da união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, obtermos o conjunto dos números reais. E aqui nós temos um esquema da representação de todos os conjuntos. Primeiro foi pensado no conjunto dos números naturais, que é o que nós usamos no dia a dia. Depois o conjunto dos números inteiros. Em sequência, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. E, por fim, o que abrange todo mundo, que é o conjunto dos números reais. Vamos fazer uma breve revisão sobre conjunto numérico. Conjunto numérico surgiram na necessidade do ser humano de contar objetos, agrupar e resolver problemas. Então, na antiguidade, os homens viam a necessidade de fazer a contagem de alimentos, por exemplo. Então surgiu o conjunto dos números naturais, que são representados pela letra N, iniciam com 0, 1, 2, 3 e os números positivos até o infinito. Pelas perdas da humanidade, se viu a necessidade de utilizar os números negativos, inclusive pelas dívidas e principalmente pelo comércio, como -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3.
Os números naturais com as perdas, temos os números inteiros. Se vê a necessidade também de colocar as frações. E aí surgiram os números racionais. E a representação dos números racionais pode ser fração, como 11 por 12, números inteiros, uma divisão de 6 por 3 que dá 2, decimais exatos, como 1,5, e dízimas periódicas, como 0,83. Os números racionais levam uma equação de P sobre Q, sendo que P pertence a Z e Q pertence a Z com Q diferente de zero. Traduzindo, o que significa? Que o denominador você não pode dividir por zero. O zero não pode estar no denominador. E a partir do momento que não se tenha esses números definidos, apresentou o conjunto dos números irracionais, que um número bem famoso dos números irracionais é o π, que é o 3,14, 15 e assim por diante. O número de Euler, 2,71828, seguindo infinitamente. São a classificação dos números irracionais. Outro exemplo é a raiz de 2, que o resultado é 1,4142. A raiz de 7, que o resultado é 2,6457, seguindo indefinitivamente. Raiz cúbica de 12, que é 2,2894, seguindo infinitamente. No esquema, vamos apresentar que iniciou primeiro com os números naturais, depois os números inteiros, com a presença dos números negativos, depois os números fracionários, com os números racionais. Separadamente tem um grupo dos números irracionais. Juntando todo mundo, então o grupo dos números dos reais, que está englobando todo mundo. Esse é um assunto muito importante para ser a base da matemática. A partir desse assunto, se desenvolve assuntos muito mais complexos, como análise real e várias outras partes da matemática. Que uma base bem fundamentada vai levar à edificação de um conhecimento firme e que você conseguirá um aprendizado eficiente, inclusive se você for professor, para levar esse conhecimento mais à frente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.